E eu espero que fique melhor no decorrer da nossa programação. Queridos, o auditório está bem cheio e vai ser muito fácil você falar com a pessoa que está do seu lado e isso se transformar aí num barulho grande para todos nós. Então eu queria pedir encarecidamente que nós abríssemos as nossas Bíblias, se nos concentrar no estudo da Bíblia e no que Deus tem a falar para nós esta manhã. Com certeza nós teremos um culto maravilhoso, continuar com esse culto maravilhoso e agradável a Deus, porque nós podemos sentir a presença de Deus nesse momento, amém? Eu não sei por que você veio aqui esta manhã, eu não sei o que trouxe você aqui esta manhã, eu não sei se foram seus amigos, pode ser que no pensamento, quando você saiu de casa, você pensou em rever amigos. Eu não sei se foi essa linda paisagem que tem aqui. É um local maravilhoso, muito bom para descansar, para ver o poder de Deus. A natureza é linda. Eu não sei se foi a natureza que trouxe você aqui. Eu não sei se trouxe você aqui, que o trouxe aqui foi o costume. Todos os anos tem um acampamento aqui. E pode ser que o costume tenha trazido você aqui. Mas nesta manhã, eu gostaria de convidá-lo a estar aqui, porque Deus está aqui. A estar aqui por causa da presença do Senhor, e Ele quer falar contigo. Você pode ter vindo aqui por muitos motivos, mas Deus tem um motivo especial de tê-lo trazido aqui, tê-lo deixado você chegar aqui em segurança. Ele quer falar com você. Ele quer falar o teu coração. Ele quer falar a tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ontem nós tivemos aqui à noite a primeira programação e nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre a importância de nós estarmos com a palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, no seu celular, no seu tablet, eu gostaria que você localizasse o texto do livro de Atos. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu queria mandar um abraço para minha esposa. Ela está vendo a transmissão pela internet. E dizer que eu a amo muito. Estou morrendo de saudade desde segunda-feira que eu estou longe de casa. Estava em Brasília no encontro e de Brasília eu vim para cá. Deixa eu ver, aquela câmera ali? Meu bem, eu te amo. Estou morrendo de saudade. E os nossos filhos também. E eu quero dizer que o nome da minha esposa está errado, infelizmente, mas é meu campo, não é culpa do programação, não. O meu campo está com o nome errado, eu descobri sábado, quando eu estava na igreja central de Natal, fazendo sermão lá, que o nome da minha esposa está enganado, Andréia Nara. E depois eu fiquei com medo do pessoal pensar que eu tenho outra esposa. E alguém vê aí e pensar, é casado com outro, conheço o pessoal de Fortaleza, vê um negócio desse, eu estou frito. O nome da minha esposa é só Nara. É pequenininho, mas é isso mesmo, Nara. É pequenininho só o nome, porque ela é enorme, ela é maior do que eu. Ela é desse tamanho aqui. Aí às vezes o pessoal pergunta, você não se incomoda em ter uma mulher maior do que você? Aí eu disse, isso mostra a minha competência, meu irmão. Você vê, eu sou pequenininho assim, e o pastor Sanji, muito meu amigo do peito, pastor, foi um prazer vê-lo aqui. Nós estudamos juntos, trabalhamos juntos, e eu encontro esse homem de Deus aqui. Que bênção. E o pastor Sanji falou assim para mim, ó, sobe no palco. Ele falou, é melhor você subir no palco, o pessoal lhe vê. Eu entendi, pastor, você está dizendo que eu sou pequeno. Tá bom. E a minha esposa é linda, maravilhosa, alta. Deus me deu essa mulher e Deus me deu competência para conquistar essa mulher. Que coisa maravilhosa. E quando ela bota os saltos, meu bem, pode andar de salto. Fica de salto. Bem alta, bem grande assim. Eu fico do ladinho dela assim, todo pequenininho, protegido por ela. Fazer o quê? Deus me deu essa mulher para me proteger. Tem mulher que Deus dá um marido para protegê-la. Eu recebi uma mulher para me proteger. Fazer o quê? Louvado seja o nome de Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso. E é maravilhoso isso. E ela está lá, me assistindo distante, mas o nosso coração está mais unido do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. 11 anos de casado. E nós comemoramos os 10 anos em Orlando, e os 11 anos em Orlando, 12º ano, quem sabe em Washington, é assim,
comemorando os anos de casado aqui nesse país maravilhoso, abençoado por Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Ontem à noite algumas pessoas me deram um papelzinho. Na sala de oração tem um bloquinho ali. E você pode fazer o seu pedido no bloquinho. À noite eu estou levando para o meu quarto, para a minha cabine ali, para o meu quarto. E 5 horas da manhã estou levantando para orar por todos os pedidos. Pastor, é muita gente, você vai orar por todos, vou nem que acabe 10 horas da manhã, vou orar por tudinho. Individualmente, vou lá para o culto das 6, que foi 6h30 o culto de manhã, a coisa mais linda. Se você não foi para o culto de manhã, você perdeu. O pastor Marcos fez uma mensagem maravilhosa. Cadê o pastor Marcos? Está ali o homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pastor. Que mensagem linda o pastor ali, quem não foi, perdeu. Então 6h30 tem o culto. Eu estava lá no culto 6h30, acordei 5, orei pelos pedidos, deu tempo de orar por todos que colocaram ali. Tá? Quem me pediu, eu coloquei no meu bolso, eu orei por todos. Vi ali algumas aflições e coloquei diante de Deus. Coitado de mim, sou homem e pecador, não posso fazer nada. A única coisa que eu vou fazer por você é colocar seu pedido diante do Senhor. E Ele, na sua grande misericórdia e poder, irá realizar um milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, se você quer fazer esse pedido, tem um pedido lá na caixinha, lá na sala de oração, tem uma caixinha lá. Você vai orar, pega lá e escreve. Eu vou pegar todos, vou levar para o quarto. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas todos, se vocês todos fizerem um pedido, eu vou interceder por todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar buscando a Deus em oração. E é todos os dias. Viu quem me entregou o pedido ontem? Eu vou orar hoje de novo. Aliás, amanhã de novo às 5 horas. Todos os dias eu estou orando por todos os pedidos. Então, se você entregar, até segunda-feira nós vamos estar buscando o Senhor em oração. Porque, queridos, isso aqui, eu acredito que esse encontro, ele não é um passeio. Eu estava falando para o pastor Paulo, pastor, olha, eu estou à disposição, não vim aqui para passear não. Não vim aqui para passear. Nós viemos aqui para buscar a presença de Deus. E nós viemos aqui para ver o poder de Deus se manifestar na nossa vida, em nome de Jesus. E a gente na correria, às vezes o corpo fica cansado, eu tenho orado assim, Senhor, deixa para descansar quando morrer. Ou então quando for para o céu. Lá no céu a gente descansa, ou então quando morrer aqui na terra também vai descansar. Mas agora não, agora temos que trabalhar por Deus e fazer a obra de Deus. Atos capítulo 1. Versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, se eu perguntar assim e dar uma pausinha para saber se vocês estão acompanhando mesmo. É muito fácil o inimigo de Deus tirar sua mente da palavra de Deus quando a gente está assim reunido com muitas pessoas. Ô, querido, obrigado, você vai para o céu, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Atos 1:6. Ô, querido, outro que vai para o céu, olha. Amém. Obrigado. Não, deixa assim mesmo, querido. Eu vou sair da frente aqui. Pronto. Uma pergunta. Olha que pergunta. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Essa pergunta, ela mostra o desejo mais íntimo do coração dos discípulos. Eu lembro quando eu chegava em alguns distritos novos, assim que eu chegava uma mãe para mim assim e perguntava: uma senhora, pastor, o senhor gosta de casais, de dar palestra para casais? Pastor, o senhor gosta de falar para jovens? Pastor, o que o senhor mais gosta de fazer no distrito? Eu entendia que a pessoa ela queria saber se a gente ia poder atender a necessidade dela. Eu costumava dizer assim, uma vez um ancião chegou: pastor, qual é a sua especialidade? Eu disse: tudo, meu irmão. Você quer que eu faça o quê? É casamento, velório, batismo, aniversário. Pedro: Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? Sabe qual era a maior esperança dos discípulos? E eles passaram os 3 anos e meio que andaram com Jesus pensando nisso. É Ele o rei que vai botar para correr o exército romano, vai fazer do templo o lugar de adoração para o mundo todo,
E nós não vamos ver mais esses soldados aqui, vamos ter um lugar de adoração, a nossa pátria é Ele, o nosso rei terrestre. Esse era o pensamento deles, queridos. Sabe o que eles mais pensavam? E todos eles tinham nascido numa cidade, num país escravo. Olha quanto tempo de escravidão. Desde a Babilônia, no ano 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e o templo foi destruído, eles eram cativos. Babilônia, os medos e persas, depois os gregos e agora os romanos, mais de 500 anos escravos. E tem gente que acostuma com a escravidão do pecado. Mas eles lutavam para se livrar dessa escravidão. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele era ex-presidiário, hoje é pastor. E eu estava no hotel, cheguei no distrito, e eu estava deitado assim na minha cama no hotel, estava fazendo um programa numa cidade do interior do Ceará. Aí eu disse para ele, senta aqui na cama, no canto da cama, senta aí para a gente conversar. Ele estava sentado assim de longe. Senta aqui, rapaz, para a gente conversar. Ele falou, não, pastor, não vou sentar na sua cama, não. Aí eu, não, meu irmão, eu sou feinho assim, mas não morro de ninguém ainda não. Ainda, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Não, pode sentar, não tenho doença contagiosa, sente aqui na minha cama, aqui pertinho, para a gente conversar. Ele falou assim, não é porque quando eu estava preso, o preso não podia sentar na cama do outro, que é uma ofensa. Eu disse, meu irmão, você não está preso mais não. Você já está livre no nome do Senhor Jesus. Você pode sentar na minha cama, pular em cima dela, que nada vai acontecer, eu não vou lhe matar não. Sabe, às vezes a gente acostuma com a escravidão do pecado, e Satanás espezinha e pisa e maltrata, a gente acostuma com a escravidão do pecado, mas Jesus é a libertação e salvação da nossa vida. Eles estavam acostumados com a escravidão, todos eles nasceram na escravidão, mas eles tinham a esperança de que aquele homem, ele mudasse tudo. Mas só que Jesus, ele foi frustrando a esperança dos discípulos. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eles ficaram desesperados, bichinho. Imagine, esse é o rei mesmo. Ninguém vai precisar mais fazer comida, ele vai fazer a comida, só faz um pão, ele multiplica para todo mundo. Ninguém vai precisar mais de remédio. Lá no Brasil, é o SUS. O SUS, pelo amor de Deus. Quando a pessoa pensa em pegar uma fila do SUS, ela já tem que tomar um calmante antes, para ficar com calma lá na fila. Já cheguei em posto de saúde, quando não tinha plano de saúde, chegava lá no posto de saúde, uma fila, assim, misericórdia, tem que ficar aqui o dia todo esperando. Eles imaginaram, agora, não vai precisar mais de plano de saúde, vai precisar mais de SUS, o homem cura todo mundo, a pessoa chega cega e enxerga, chega manco e anda direitinho, o outro chega na cadeira de roda, ele anda, mulher doente há 12 anos, é curado. Queridos, Jesus era tudo que eles sonhavam como rei. Mas Jesus começou a frustrar os planos quando ele foi na entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas botaram palmas e jogaram suas roupas para ele passar em cima daquele jumentinho, Jesus se ocultou, eles começaram a achar que alguma coisa estava estranha. E como ponto final de decepção com Deus foi quando Jesus foi morto e crucificado. Pronto, eles perderam a esperança. Aí quando Jesus ressuscitou, a esperança acendeu de novo no coração deles. Opa, agora pronto, agora o negócio fechou mesmo de vez. Agora porque venceu a morte, agora vai restaurar o reino de Israel. Venceu a morte. Mas Jesus não falava nada durante 40 dias. Jesus não dizia nada. Então alguém pensou, a gente tem que dar um empurrãozinho, porque nós somos assim. Nós achamos que quando temos que orar a Deus, nós temos que dar um empurrãozinho humano. Nós temos que fazer a nossa parte. Já ouvi pessoas falando isso. Olha, ore e faça a sua parte. A sua parte é ficar esperando o poder de Deus agir na sua vida. A sua parte é ficar esperando o milagre. No Antigo Testamento nós vemos muitos exemplos de Jesus, de Deus falando para o povo. Olha, fica só olhando o livramento. Só espera e você vai ver a obra grandiosa que eu vou fazer na vida de vocês. Nós temos que aprender a esperar, a ouvir a voz de Deus falando conosco e não botar os carros na frente dos burros e tomar nossas decisões e fazer as nossas escolhas. Tem o Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem.
Mas o problema é que os discípulos tinham feito planos. Talvez você esteja aqui esta manhã e tenha feito muitos planos para Deus na sua vida, mas tenha esquecido de consultar os planos de Deus para você. Não são os nossos planos para Deus realizar, são os planos de Deus para serem realizados na nossa vida, porque Deus sempre sabe o melhor para nós. E aí Jesus não falava nada. Mas, queridos, é interessante. Os discípulos perderam a fé quando Jesus morreu. Eles não acreditavam mais que Jesus era o Messias quando ele morreu. Mas por que eles não acreditavam? Se Jesus falou que ia morrer, vamos abrir mais uma vez a Bíblia, em Marcos, capítulo 8, Evangelho de São Marcos. Capítulo 8. Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Vamos ver como é fácil nós perdermos a esperança numa coisa que Deus fala. Eu queria que você pegasse realmente a sua Bíblia e lesse. Porque isso vai lhe chamar a atenção, a palavra de Deus vai mexer na tua vida. Tem gente que chega na igreja, amanhã pela manhã eu vou falar sobre o presente da adoração. Tem gente que senta na igreja e não participa de nada, está na igreja só porque o pai levou. Está na igreja só porque o marido veio. Ah, meu marido veio, eu vou para a igreja também. Estou com uma preguiça, um sono, vou para a igreja. Gastou a energia todinha com o mundo e na hora de ouvir a palavra de Deus, não escuta a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que chega na igreja e já começa a dormir, ora a Deus. Tem uma coisa errada, meu irmão. Se na frente da televisão assistindo um filme, quer ver? Morreu, vai matar. Ai, meu Deus, é uma torcida. Aqui passa novela também, não, né? Passa. Oh, Jesus, até aqui. Misericórdia. Tem gente que na frente da novela, a esposa, o jantar está na mesa, calma aí meu bem, vai matar. Oi. Aí quando chega no culto será que esse pastor não vai terminar logo? Que culto demorado. Isso é uma questão de adoração. Quando nós perdemos o espírito de adoração, nós vamos falar sobre isso amanhã pela manhã. Mas vamos lá, versículo 31. Marcos capítulo 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O versículo 32, só a primeira parte. E isso ele expunha claramente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus falou para os discípulos que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar, sim ou não? Não. Jesus não falou não, queridos, que falar é comunicar. E Jesus não comunicou. Jesus ensinou. É diferente. Comunicar é diferente de ensinar. A Bíblia não está dizendo que Jesus comunicou. Como é comunicar? É dizer, olha, eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. É comunicar. Jesus não comunicou não, Jesus ensinou, explicou, ipsis literis, palavra por palavra, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ser chicoteado, iam colocar a coroa de espinho na sua fronte, mas 3 dias depois ele ia ressuscitar. Jesus ensinou. Sabe o que é comunicar? Comunicar é mais ou menos assim, ó. Eu moro em Natal, na linda cidade do Rio Grande do Norte, a capital do Rio Grande do Norte, Natal. Olha, uma cidade linda, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, é maravilhosa. Eu moro na Rua da Lagosta. Essa rua me incomoda, mas fazer o quê, né? O pastor mora na Rua da Lagosta, fazer o quê? Para mudar o nome dessa rua. Mas é essa rua que eu moro. Rua da Lagosta, número 466, apartamento 2701D, edifício Coragem de Ponta Negra. Quando quiserem me visitar, fica à vontade. Vai ser um prazer. Ainda mais se vocês levarem um presente para os meus filhos. Eu nunca vi menino gostar tanto de presente como aqueles dois. Eles estão morrendo de saudade de mim. Quando eu falo com ele pelo telefone, papai, o senhor já comprou?
a saudade de mim. Isso é comunicar. Eu falei, você não tem que se virar, botar no GPS, e olha que usar o GPS no Brasil é um sufoco mesmo. Uma vez eu estava indo para o aeroporto com a minha esposa, coloquei no GPS aeroporto de Recife. Ele me levou para dentro de uma favela. Quando eu cheguei dentro da favela, eu olhei para um lado e para o outro, meu amor, vamos sair daqui em nome de Jesus. E eu perguntei para o rapaz, estamos perto do aeroporto, que o GPS está dizendo que é perto. Você está longe. Pode descer a rua, dar a volta lá pela BR. Deu vontade de eu tacar aquele GPS no chão. Você botar no GPS vai se perder lá em Natal e não vai achar minha casa. Isso é comunicar. Jesus não comunicou. Jesus ensinou. Agora eu vou ensinar como ir minha casa. Por favor, não esqueça dos presentes. A Rua da Lagosta fica no bairro Ponta Negra. Não tem errada não, viu, meu irmão? Você chegando em Natal, está chegando na BR-116. Aí você entra na BR, a primeira placa que tiver, depois de uma estrela, tem uma estrela lá, porque como a cidade é Natal, tem uma estrela, tem os Reis Magos, todo viaduto tem uma estrela e tem os Reis Magos. Você passar pela primeira estrela, você vai ver uma entrada no primeiro viaduto. Aí tem assim, Ponta Negra, você pode entrar para lá. Na terceira rotatória, você entra à direita, primeiro sinal à esquerda, desceu a rua, a última rua no final, entrou, Coragem Ponta Negra, pronto, chegou. Isso é ensinar. Eu ensinei rapidinho aqui, é para não perder muito tempo. E de repente alguém vai querer ir. Mas Jesus queria realmente ensinar. Jesus falou para eles, e não foi só uma vez não, vamos ver outra. Está aqui, em Marcos capítulo 9. Abra a sua Bíblia, por favor. Não feche a sua Bíblia não. Porque o inimigo de Deus está trabalhando para tirar nossa mente das coisas de Deus. Você fecha a sua Bíblia, você perde. É igual que é filme mesmo. Você não pode perder uma cena. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Agora vem uma grande questão. Jesus falou que ia ressuscitar. E os discípulos, depois da ressurreição, estavam perguntando para ele: será este o tempo em que tu restauras o reino de Israel? Agora eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Por que é que os discípulos não entendiam? Tem uma coisa mais clara do que isso aqui? Precisa eu explicar alguma coisa? Você lê, Marcos está escrevendo aqui o que ele ouviu dos discípulos. O primeiro evangelho a ser escrito, ele lê aqui. Você lê e diz: tá bom, vai morrer. Depois de 3 dias vai ressuscitar. Quando Jesus morreu, o primeiro pensamento deles era o quê? Depois de 3 dias vai ressuscitar. Agora uma coisa que me chama a atenção é porque os escribas e fariseus, eles lembraram. Os sacerdotes lembrou. Olha, aquele embusteiro, quando estava vivo, ele disse que ia morrer. E que depois de 3 dias ressuscitaria. Então vamos colocar os guardas lá para guardar o túmulo. Mas os discípulos de Jesus não lembraram. Como é que as pessoas do mundo lembram de uma promessa e as pessoas da igreja esquecem das promessas de Deus? Por quê? Vamos aqui no livro de Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. E vamos descobrir o porquê nós esquecemos as promessas de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse texto aqui a gente tem que repetir. Vamos ler de novo? Porque tem gente que está sem a Bíblia, a gente vê daqui que tem gente que está sem a Bíblia. Nós vamos repetir para você ouvir de novo esse texto. Porque é bem-aventurado aquele que ouve também. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Mas isso não quer dizer que você vai ficar sem Bíblia. Você está sem Bíblia hoje, segunda-feira é feriado. Mas terça-feira você pode comprar uma Bíblia para você. Não fique sem Bíblia não, meu irmão.
Deus quer te abençoar tanto e está no manual da salvação a palavra dele para você. Mas vamos lá, de novo. Mas os cuidados do mundo. Vai ficar melhor. A fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra de Deus, ficando ela infrutífera. Queridos, olhem para mim aqui um momento. Aqui está a grande questão da vida espiritual e do cristão. A fascinação pelas coisas do mundo deixa a palavra de Deus infrutífera no coração do crente. Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus mostrou, mas a palavra dele ficava infrutífera no coração daqueles discípulos, porque o amor daqueles discípulos era Jerusalém. Flávio Joséfo, o historiador da época, diz que o templo de Jerusalém, construído por Herodes, era uma coisa linda. Ele tinha uma cúpula de mármore, e quando o sol nascia pela manhã, a luz refletia sobre o mármore, e aquele templo brilhava como o sol, e os judeus se orgulhavam, porque o templo era o símbolo da presença de Deus no meio deles. Eles não podiam engolir aqueles soldados romanos estarem constantemente ali, às vezes até impedindo que eles adorassem ao Deus deles, porque eles tinham orgulho da sua cidade, eles tinham orgulho do seu país, de ser a nação santa de Deus, eleita. Eles eram apaixonados pelaquela terra. Enquanto Jesus estava falando do céu, eles só pensavam na terra. Enquanto Jesus estava falando da Nova Jerusalém, enquanto Jesus estava falando das ruas de ouro e cristal, eles só conseguiam enxergar a Jerusalém terrestre. Eles só conseguiam enxergar o templo da cúpula de mármore. Por isso que quando Jesus falava, eles, não estou entendendo. Tem gente que é assim na igreja. Senta na igreja, escuta sermões e mensagens sobre a graça de Deus e sobre a obediência aos mandamentos do Senhor e fica, a minha cabeça é pesada, eu não entendo. Meus irmãos, não existe isso, todos nós somos seres inteligentes e Deus nos capacitou de inteligência para compreender a sua palavra, mas uma coisa nos chama a atenção: o amor ao mundo e a fascinação da riqueza. Enquanto nós estivermos olhando para esse mundo, enquanto estivermos com os olhos atentos nas coisas desta terra, não vamos entender as promessas do céu. Jesus morreu e ressuscitou, queridos. Jesus estava ressuscitado, ressurreto, e eles chegam para ele, é agora que nós vamos restaurar Jerusalém, Senhor, agora está tudo certo, né? Não vai dar mais nada errado não, Jesus. Está tudo ok. Jesus falou para eles assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus estabeleceu para o seu próprio conhecimento, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, e até os confins da terra. E eles ficaram ali, pasmos. E Jesus começou a subir, e eles ficaram olhando, Jesus subindo, e agora, quem vai restaurar Jerusalém? Talvez esta seja a condição de muitas pessoas que aqui estão hoje, apaixonados por esta terra. Quando o pastor Paulo estava me trazendo para cá, eu estava olhando. Não é difícil se apaixonar por essa terra não, meu. A gente se apaixona até pela a nossa terra lá, o Brasil, as estradas buracadas. Um Corolla custando 86 mil reais. A gasolina com 60% do preço com imposto. E tem gente apaixonada mesmo. É só botar a seleção brasileira para jogar no Maracanã. O povo endoida. E o pessoal fica louco. E tem crente que deixa a Bíblia, deixa o culto, e veste a camisa e vai para o estádio. É só colocar um filme novo em cartaz no cinema, para um crente esquecer o céu e correr atrás das coisas da terra. É fácil esquecer o céu e correr atrás das coisas da terra. Ainda mais num país como o de vocês, imagino que os jovens aqui têm uma tentação muito grande, queridos. São muito tentados, muitas árvores do conhecimento do bem e do mal. Mas enquanto nós temos muitas árvores do conhecimento do bem e do mal para nos tentar, nós temos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos dá a vitória contra o mal. É muito fácil nos apaixonarmos pela terra.
É muito fácil focarmos só o trabalho e o dinheiro. A Bíblia está dizendo aqui, não sou eu não. A Bíblia está dizendo os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza. Tem gente que só pensa em ganhar dinheiro. Não olha nem para os filhos. Chega em casa o filhinho, papai, peraí filhinho, já vai olhar o Fantástico, a TV, o canal de notícias para ver como é que está as bolsas de valores. E o filho quer um abraço, mas tem pai que não dá para dar abraço no filho porque trabalha demais. Tem mães que não podem ficar com seus filhos para sentar para ele, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, olha, você pegará as palavras que eu vou ter ensinado e inculcará na mente dos seus filhos. Então sentar com os filhos para estudar a palavra de Deus, não, ninguém mais tem tempo para isso não. Nós temos tempo de trabalhar, ganhar dinheiro, e ter mais, e ter boas roupas, e ter bom carro, e ter uma casa nova. E sabe o que acontece com a nossa paixão pelo mundo? Ela sufoca a palavra de Deus. Você vai escutar milhões de sermões. E talvez alguns vão até chorar. Ai, eu estou perdido mesmo. E agora, pastor, o que vai ser de mim? Tem gente que vai chorar. Quando sair por aquela porta, vai enxugar as lágrimas e voltar a fazer a mesma coisa, porque é apaixonado pelo mundo. Os discípulos choraram. Sendo sinceros com Jesus, amando Jesus, choraram. Quando ele morreu, ficaram chorando, desesperados. Ele foi embora, o nosso Salvador foi embora. E agora? Sabe outra coisa que... Outro ponto que me chama a atenção sobre a pergunta dos discípulos foi o que aconteceu depois da morte de Jesus, antes dele ressuscitar. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 18 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Lucas 24, 18 em diante. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Versículo 19. E ele lhe respondeu, Jesus perguntando: quais? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de o quê? Redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Queridos, aí são seguidores de Jesus. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, diz que eles não eram seguidores que chamaram a atenção por suas obras, mas eles eram seguidores fiéis de Jesus. Ou seja, acompanharam Jesus durante os 3 anos e meio. E eles estavam caminhando, Jesus estava do lado deles. Jesus do lado deles e eles falando sobre Jesus, e Jesus estando do lado deles, e eles dizendo para Jesus: oh, você não sabe o que aconteceu. Nós achávamos que era ele que iria restaurar o reino de Israel. Qual era a paixão da vida desses homens? A paixão da vida desses homens era a terra, era Jerusalém. Qual é a paixão da sua vida? Eu queria que você pensasse agora. Qual é a paixão da sua vida? Mas se você tem dificuldade para responder, eu queria lhe ajudar, para dizer para você o que é a paixão da tua vida. A paixão da tua vida é o que você gasta mais tempo para fazer. A paixão da tua vida é o que você mais pensa. A paixão da tua vida é os teus maiores desejos. É o que você mais pensa no dia. Essa é a paixão da tua vida. Qual é a paixão da tua vida? Queridos, essa história podia ser diferente. E é lamentável porque ela não é. Porque Jesus ressuscitou e ele falou o dia que ia ressuscitar. Se nós soubéssemos que Jesus ia voltar hoje, às 4 horas da tarde, o que é que ia acontecer? Nós já está todo mundo reunido aqui, às 4 horas da tarde. Ninguém ia ficar no quarto, não. Porque tem gente que fica no acampamento, tem gente que aproveita para ficar no quarto dormindo na hora do culto. Mas ninguém ia ficar no quarto dormindo, porque sabia que Jesus ia voltar às 4 horas da tarde.
Quando fosse 3h30, ninguém ia levantar para beber água, que eu nunca vi povo para ter tanto sede ao povo de Deus na hora do culto. Lá no Brasil também é do mesmo jeito, queridos. Às vezes a gente passa 3 horas assistindo um filme e não sente sede. Mas na hora do culto é uma sede que tem gente que morre se não beber água. Tem uns que ir no banheiro vão umas 3 vezes. Passa o dia todo sem ir no banheiro, nem fazer o número 1, nem o número 2. Mas chegou dentro da igreja, ai, dor de barriga, eu acho que foi o leite que eu tomei. Ai, que sede, eu acho que o pão estava salgado. É incrível como nós dispersamos a nossa atenção diante da presença de Deus. Mas se nós soubéssemos que Jesus ia voltar às 4 horas, ninguém ia sair daqui. Ficar todo mundo sentadinho. Iam até olhar para o espelho direitinho para ver a roupa se estava legal, o cobrimento da roupa, tudo direitinho. Acho que Jesus vai gostar dessa daqui. Isso aqui é uma mulher olhando no seu espelho, né? Que o homem não olha assim. Será que esse batom está muito forte? Não, isso aqui Jesus vai. Tá bom, vou lá. Está quase chegando a hora, não posso chegar atrasado. E assim, os homens iam colocar roupa, perfuminho, cheirosinho, vamos esperar Jesus voltar. Mas se você soubesse que Jesus ia voltar hoje às 4 horas da tarde, você estaria aqui talvez às 3. Alguns às 2h30, para não de repente alguma coisa acontece e ele chega antes. Eu não quero perder. Mas o que aconteceu com os discípulos, mesmo eles sabendo o dia da ressurreição de Jesus? Onde eles estavam? Onde estava Pedro? Onde estava João, o discípulo amado? Onde estava Pedro, aquele que disse que iria com ele até a morte? Onde estava Tiago? Onde estavam os 11 quando Jesus ressuscitou? Sabe onde eles estavam? Eles estavam dentro de casa, escondidos e chorando, com medo de serem presos e mortos também. Eram covardes. E sabe quem estava no túmulo? Anjos. Que Deus mandou ali para guardar o túmulo. Tinham anjos ali. Anjos do mal. O inimigo de Deus também foi para lá e ficou com os anjos do mal ali. Ellen White diz também no Desejar de Todas as Nações, se Satanás pudesse, tinha mantido Jesus ali no sepulcro por toda a eternidade, para Jesus não sair. Ele achava que podia deixar Jesus preso ali, e mandou os seus anjos de guarda para impedir que Jesus ressuscitasse. E os soldados romanos, que estavam ali guardando o sepulcro. Quando foi madrugada, o sol já estava perto de nascer, a terra tremeu, queridos. O anjo que tomou o lugar de Lúcifer no céu, se deslocou da morada de Deus com uma velocidade tão grande, que fez a terra tremer e parou diante do túmulo. Quando os anjos do mal viram a presença dos anjos de Deus, eles fugiram diante da glória do Senhor. E ele parando, os soldados ficaram como petrificados olhando a cena. E ele com o gesto da mão moveu a pedra. Não encostou na pedra não. Ele apenas moveu a pedra com o gesto da mão. E outro anjo entrou no túmulo e tirou as ataduras, o pano que encobria Jesus, desatou os panos. E o anjo lá da porta disse: Filho de Deus, ressurge. E com a vida que existia nele mesmo, Jesus ressuscitou. E ele saiu ressurreto. Quando ele chegou à porta da entrada do túmulo, os discípulos não estavam lá para ouvir. Só os soldados. Jesus disse com voz melodiosa: Eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, os discípulos tinham que estar ali. Nós precisamos da revelação através de Ellen G. White para sabermos esses detalhes, porque os discípulos não estavam ali, mas Jesus ensinou a eles. Quando nós somos apaixonados pelo mundo, nós perdemos os milagres de Deus. Quando nós fixamos ou fitamos os nossos olhos nesta terra, nós perdemos de ver os milagres do céu. E eu pensei, imaginei algo diferente. Se os discípulos tivessem acreditado, eles teriam preparado uma festa. Vamos supor que eles teriam preparado fogos, faixas. Bem-vindo à vida, Senhor. Aguardamos por esse momento.
E aí Pedro, olha, você fica aqui, Tiago, com os fogos. Quando o anjo chegar e a pedra for removida, você estoura o negócio. Vocês aqui ficam com a bandeirinha, com os bandeirinhos. Eu vou ficar aqui na frente, e quando ele sair, eu grito logo. E eles ali, na frente, esperando o momento, e os soldados olhando para ele, o que esses dois estão fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós sabemos que a palavra de Deus vai se cumprir. Porque tudo que Deus fala se cumpre. E aí chegasse o anjo e removesse a pedra, quando Jesus saiu, aqueles discípulos iam ficar ali emocionados para abraçar Jesus e celebrar, mas eles não estavam ali, porque eles eram apaixonados pela terra. Eu queria que você entendesse uma coisa esta manhã, querido. Quando você é apaixonado por esta terra, você perde os milagres de Deus na tua vida. Quando você é apaixonado por esta terra, você não vê quão grande é esse Deus e o que Ele pode fazer por você. Eles ficaram olhando Jesus subir, e eles chorando, pensando mais uma vez em Jerusalém. E quando eles estavam ali, 2 anjos apareceram. 2 varões. 2 varões apareceram ali. E eles disseram para aqueles: por que vocês estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, descerá da mesma forma. Eles ficaram olhando para o céu, até que Jesus desapareceu da vista deles. E foi olhando para o céu que a perspectiva daqueles homens mudou. E foi olhando para o céu que a paixão daqueles homens se transferiu da terra para as mansões celestiais. Depois 10 dias em oração, eles começaram a lembrar de todas as palavras que Jesus havia dito para eles. Olha que interessante. Antes de olhar para o céu, não lembravam de nada. Agora, olhando para o céu, lembravam de tudo. E eles começaram a lembrar de João capítulo 14, versículo 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E eles começaram a lembrar do que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a nação. Então virá o fim. Não era o fim de Jerusalém, não era o fim da terra, era o fim do pecado, o fim do sofrimento, o fim da angústia, o fim da dor. Eles começaram a lembrar de todas as promessas. Eles começaram a lembrar do que Jesus havia falado sobre os sinais da sua vinda. Vocês serão perseguidos e odiados de todas as nações. Está lá no sermão profético de Mateus 24. E haverá guerras e rumores de guerras, e fomes e terremotos em todos os lugares, mas ainda não é o fim. E surgirão muitos falsos cristos, enganando a muitos. E eles começaram a lembrar e começaram a escrever. E aí 10 dias depois do Pentecostes, estava Pedro, aquele homem medroso que estava em casa preso, estava ali pregando, e foram batizados quase 3.000 pessoas para a honra e glória de Deus, porque aqueles homens agora olhavam para o céu. A paixão da vida daqueles homens agora é o céu. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a dar a vida. Eles estavam com medo dos soldados, agora não, eles estavam dando a vida. Presos, como aconteceu com Pedro e João, e o soldado, quando soltou, disse: olha, agora vocês vão e não falem nada. Nós não podemos ficar calados diante daquilo que nós vimos e ouvimos. De onde veio esta coragem, queridos? Esta coragem veio da paixão pelo céu. E aqueles cristãos do primeiro século viram seus filhos serem mortos. Eu queria que vocês entendessem bem a mudança no coração daqueles homens. Eles viram seus filhos serem mortos, rasgados por leões. Eles viram seus amigos serem queimados nos anfiteatros de Nero. Eles viram seus amigos serem perseguidos pelo imperador Vespasiano, na pior perseguição dos cristãos. Eles viram tudo isso, e eles morriam, e olhavam para o céu e diziam: a nossa redenção está próxima. Eles ficaram apaixonados pelas mansões celestiais, e nada os impedia de prosseguir a caminhada rumo ao céu, porque eles sabiam que era real a promessa. O apóstolo Paulo chama de a bendita esperança do nosso coração. Qual é a paixão da tua vida?
Quais são os planos que você tem feito para o futuro? Porque se você fizer planos para esta terra, sem dúvida você vai se decepcionar. Você pode fazer planos para o seu filho, e o seu filho vir a falecer. Eu tive uma amiga que perdeu um filho de 16 anos, num acidente de moto. Estava vindo de um programa da igreja. E ele estava sem capacete numa cidadezinha pequena. E quando ele caiu, ele bateu a cabeça. A moça que estava pilotando a moto apenas feriu os dedos, mas ele bateu a cabeça de encontro com o muro de uma casa. E ele morreu. O pai dele falou para mim que eu estava no carro: pastor, eu tive que ver o meu filho agonizando e dizendo: papai, minha cabeça está doendo muito, até o meu filho morrer, eu olhando para ele. Queridos, aquela mãe quase não se recupera, tomando remédios, em depressão, em angústia. Onde está a esperança? Quando nós colocamos a esperança nesta terra, nós sofremos as angústias que essa terra tem nos apresentado. Mas quando nós colocamos a esperança no céu, mesmo em meio às lágrimas, nós podemos sentir o abraço de Deus. Um dia, eu fui visitar um amigo que havia perdido um filho de 5 anos de idade num acidente de carro. O Wilson, o nome dele, ancião de uma igreja. Eu havia feito a apresentação do filho dele. Eu havia sido pastor distrital daquela igreja, e eu fui para outra igreja, e ele disse: pastor, vem aqui, olha a nossa amizade, faça a apresentação do meu filho. Ele havia perdido uma filhinha de 9 meses, 6 ou 9 meses. E agora o filho era uma nova esperança para ele. 5 anos depois eu era departamental da área de evangelismo em Fortaleza, a capital do Ceará. E eu estava fazendo um programa em Teresina e alguém me falou: o filho do Wilson morreu de um acidente de carro nesta semana. E eu só lembrei da filha que havia falecido e agora perder mais um filho. Olha, queridos, eu queria dizer uma coisa para vocês esta manhã. Tem coisas nesta terra que não se explicam. Pastor não pode explicar. Sabe, às vezes algumas pessoas perguntam algumas coisas para mim, eu fico pensando: meu Deus, o que eu vou falar? Sabe, é como diz lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas ficaram para Deus. E eu peguei o meu carro, terminei o programa ali, peguei o meu carro e fui em direção à cidade. Era 90 quilômetros de Teresina até a casa dele. Enquanto eu estava dirigindo até lá, eu fiquei pensando: o que é que eu vou dizer para o Wilson quando eu chegar lá? Um pai que perdeu um filho com 5 anos e uma filha de 9 meses. Eu cheguei naquela cidade, entrei na rua da casa dele. Quando eu estava descendo a rua, eu vi o Wilson, ele estava deitado na rede na casa dele. Eu desci do carro. Queridos, eu vou confessar a vocês que eu não tinha uma palavra na minha mente para falar para ele naquele dia. Eu não tinha o que dizer. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Aí Deus me falou o que eu tinha que dizer naquele dia. Nada. Eu tinha que abraçá-lo. Porque quando nós estamos, às vezes, sofrendo, o que nós precisamos é de um abraço. Um do outro. De um abraço fraterno. E nós nos abraçamos e ele ficou chorando comigo. Chega, ele soluçava. Eu apertava sobre o meu peito e ele soluçava. Ele dizia: meu filho, pastor. Às 5 horas da manhã, o meu filho me deu um beijo. E disse para mim: papai, daqui a pouquinho eu volto e nós vamos estar juntos. 45 minutos depois eu estava recebendo a ligação de que meu filhinho estava morto, pastor. E eu fiquei calado, eu não sabia o que dizer. Ele apertou-me. Ele me abraçou forte. E ele falou no meu ouvido: mas eu vou pregar. Eu nunca ouvi isso, queridos, de ninguém. Mas eu vou pregar. Pastor, eu vou anunciar Jesus, porque eu vou ver o meu filho ressuscitar quando Cristo aparecer no céu com poder e grande glória.
eu vou receber o meu filho, pastor, das mãos dos anjos. E se Satanás pensa que está me abatendo com a morte de um filho, está nascendo um missionário para o reino de Deus hoje. Porque enquanto eu tiver forças, eu vou anunciar a esse Deus, porque eu sei que Ele é o único que tem poder para ressuscitar e trazer à vida o meu filho. Queridos, eu já ouvi de muitas pessoas sobre a morte, mas aquele dia esse pastor aqui saiu de casa, de um hotel para consolar um homem, e eu naquele dia fui consolado por alguém que ama a volta de Jesus. Porque quando nós amamos a volta de Jesus, nada nesse mundo abala a nossa fé. Quando eu saí daquele dia da casa de Wilson, eu fiquei pensando sobre a volta de Jesus. Sobre o que a Bíblia fala lá em Apocalipse 21:3. E vos enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá nem pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A partir daquele dia eu passei a ter um sonho. E eu queria compartilhar esse sonho com vocês. O meu sonho é ver Jesus à entrada da Cidade Santa. E eu acredito que nós não vamos entrar no céu todos de uma vez, não. Eu acredito que Jesus irá receber um por um. E eu acredito no meu sonho que Jesus vai estar à entrada da Cidade Santa. Sabe aquela linda cidade, brilhando, com ruas de ouro, muros de cristal. E quando eu chegar diante do meu Salvador, Ele vai olhar para mim e vai falar para mim tudo o que fez para esse dia chegar. Como Ele me salvou. Depois de mostrar os cravos em suas mãos, seu lado, a marca da coroa de espinhos, Ele vai apontar para a Cidade Santa e vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E no meu sonho irá rolar a última lágrima da minha vida. E ela será enxugada pelos dedos do meu Salvador. E depois de enxugar as lágrimas, eu e você, e todos aqueles que amarem o céu, entraremos nas mansões celestiais para nunca mais pecar, para nunca mais sofrer, para nunca mais chorar. Todos os dias pela manhã eu tenho reservado um tempinho para orar sobre a volta do Senhor. E tenho pedido a Deus que nada neste mundo tire a minha visão do céu. Vamos olhar para o céu, queridos. Talvez eu esteja falando esta manhã para muitos cristãos que têm olhado para a terra e por isso não têm amado a palavra de Deus e têm se desviado dos caminhos de Deus. Quem sabe eu estou falando para muitos jovens que estão tão preocupados com a faculdade, com o namoro e com o casamento, que não tem tempo de pensar no céu. Quem sabe eu estou falando para muitos cristãos que estão aqui, que nunca mais tenham pensado no céu, porque está tão cômodo com esse mundo aqui. Jesus está voltando. E esta terra está sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele quer te levar para o céu. Ele quer ter esse encontro com você. Se tem alguém aqui que perdeu um ente querido, Ele quer fazer com que você reveja o seu amigo, o seu filho, o seu pai e a sua mãe que partiram. Ele irá ressuscitá-los. E como nós estudamos na lição da Escola Sabatina da semana passada, consolai uns aos outros com esta palavra. Será que eu estou falando para alguém aqui que deseja tomar a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje, porque quer estar nesse grandioso dia? Será que eu estou falando aqui para um adventista, um jovem que está fora da igreja, que olhando para as luzes desse mundo abandonou os caminhos de Deus
e as luzes desse mundo ofuscou os seus olhos, e você só conseguiu ver a alegria desse mundo passageira, mas nós, alegrias eternas de Deus. Eu queria fazer um convite para você, esta manhã. Eu não sei quantos que estão aqui que vão ficar aqui até segunda, eu não sei quantos vão embora hoje, mas eu queria que você saísse daqui apaixonado pelo céu. Eu queria que você saísse daqui sonhando com esse dia, com os olhos fitos no céu. Talvez você esteja fraco na fé, alguém te arrastou até aqui. E eu quero dizer que esse alguém que te arrastou até aqui foi os anjos de Deus. Alguém usou um anjo, uma pessoa que é um mensageiro de Deus para trazer você até aqui. E você veio aqui, sabe para quê? Você veio aqui para ter um encontro com Deus. Você veio aqui para sair da sua casa e ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu queria convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que quer ter um encontro real com o Senhor esta manhã, que talvez tenha andado longe dos caminhos de Deus, que não tem tido amor pela sua palavra, que não tem orado. Talvez você que esteja sofrendo, porque quer ter vontade de orar, mas não tem, quer ter vontade de ler a Bíblia, não tem, quer ter vontade de ver o Senhor, mas não tem. Eu queria orar por você esta manhã. Nós vamos cantar, e quando nós estivermos cantando, eu queria convidá-lo a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Sabe, nós vamos ter muitos momentos especiais com Deus, mas nesse momento eu gostaria de orar por você, para que a sua paixão seja o céu, para que sejamos apaixonados pelo céu. E a palavra de Deus, ela não vai ficar infrutífera no meu e no teu coração. Ela vai brotar, vai frutificar. Há mais alguém que deseja vir aqui à frente, se juntar com esse grupo que está aqui clamando a bênção de Deus sobre suas vidas? Eu vou esperar mais um pouco. O Espírito de Deus está trabalhando de maneira plena. Eu queria pedir aos irmãos que orassem. Se você trouxe um amigo seu que não é adventista, você quer um estudo bíblico, quer que eu ore pela esperança da volta de Jesus na tua vida, no teu coração e na vida dos teus familiares, vem aqui, eu quero orar por você. É Jesus que está te convidando. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Há mais alguém? Talvez um homem que veio aqui pela primeira vez nesse acampamento e ouviu da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui, eu quero orar por você. Deus tem uma bênção para a tua família. Amém, Senhor. Deus tem uma bênção para o teu lar. Deus tem uma bênção para você. Você está com seu amigo aí, convide o seu amigo, venha com ele, o abrace. Eu quero orar por você, mas sabe por quê? Pastor, por que eu preciso ir à frente? Lá em Mateus capítulo 10, Jesus diz assim: toda vez que você me confessar publicamente, algum homem me confessar publicamente, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Você hoje precisa confessar Jesus publicamente, para o poder de Deus ser real na tua vida. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Pode vir aqui mais à frente. Vem mais para frente, vem. Vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar por vocês, jovens. Vamos orar. Deus seja louvado, jovens. Podem vir aqui à frente. Paizinho querido, Deus de amor e de misericórdia, aqui estamos nós, os teus filhos, e humildemente nos colocamos mais uma vez na tua presença. Talvez muitos de nós aqui, Paizinho, estamos com os olhos fitos nesta terra, apaixonados por este mundo vil e pecador, tendo esperança de que alguma coisa aqui pode melhorar. Mas, Pai, muitas vezes essa paixão por este mundo tem sufocado a tua palavra de salvação dentro de nossas vidas, e não temos visto a promessa maravilhosa da vinda do teu Filho amado Jesus. Senhor, hoje queremos abandonar o olhar deste mundo e fitarmos os nossos olhos no céu. Sim, queremos olhar todas as manhãs, queremos olhar todas as tardes e almejar e clamar e sentir saudade do teu Filho amado Jesus. Se for possível, se for preciso dar a vida, que possamos entregá-la. Se for preciso dar o nosso tempo,
os nossos talentos. Sim, queremos colocar tudo nas tuas mãos, Pai. Mas transforma o nosso coração e nos anima a olhar para o céu. Nunca mais vamos colocar nossa esperança nas coisas dessa terra, Pai Santo. Porque já podemos ouvir os passos do teu Filho amado Jesus se aproximando. E Ele vem nos resgatar. Muito obrigado por esta bendita esperança no nosso coração. E que possamos passar esse dia maravilhoso todo em Tua presença. Sendo transformados pela Tua glória. A cada um que veio aqui à frente, Tu sabes o desejo, a necessidade. Tu sabes se alguém veio aqui porque quer ser curado. Tu sabes se alguém veio aqui porque precisa urgente de uma mudança radical na sua vida. Para deixar uma vida cristã falsa e ser um cristão genuíno. Transforma o coração de cada um deles aqui, ó Pai. Porque se vieram aqui à frente, com certeza, tem algo muito especial a colocar em Tuas mãos. E recebe, Pai, com Teu poder. E executa a Tua vontade. Te suplicamos em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém.